Olá pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia e neste vídeo eu quero trazer uma matéria do site O Povo. No final deste vídeo eu vou deixar o vídeo onde este professor, eu vou chamar de militante, esse militante travestido de professor, ele escreve no quadro, né? Deixa eu ler aqui para você a matéria. Olha o que diz a matéria. Deputada denuncia frase supostamente escrita por professor do Ceará. Jesus era um vagabundo. Isso aqui foi um professor, um profissional da educação, que escreveu em sala de aula. Meu pai. A deputada estadual, doutora Silvana, do PL, usou a tribuna da Assembleia Legislativa no Ceará, a LESE, nesta terça-feira, dia 8, para denunciar um professor que supostamente teria escrito a frase Jesus era um vagabundo e um idiota no quadro de uma sala de aula em uma escola pública na capital. Olha só. Isso aqui não é questão política. Não é. A atitude desse professor só revela, só demonstra o que nós temos que esperar da militância esquerdista em sala de aula. Preste atenção. Isso aqui foi em sala de aula. A menina, a aluna, ela gravou. É proibido usar o celular em sala de aula. É proibido filmar a aula. Mas quando esta frase foi posta e você consegue perceber que a letra, que esta frase, tá? Se for analisar para ver se a letra é do professor, vai ver claramente porque o quadro tem outras escritas. A aluna, ela grava e manda para sua mãe, a qual põe no grupo de oração. Entenda uma coisa. Você que se diz ser cristão e apoia governos esquerdistas, você está sendo conivente com o que está acontecendo, com o que está havendo na nossa nação contra a família, contra o reino. Eu sei que a palavra é dura, mas é esta. Você pode até não gostar, você não é obrigado a gostar da mensagem, mas esta é uma realidade. Isso aqui é só o começo. As coisas só vão ficar piores. Isso aqui é só o começo. Aí eu digo uma coisa a você. Imagina se fosse um professor de direita, um professor conservador, colocando ali uma frase falando contra outras religiões. Se fosse falar contra as religiões de matrizes africanas. Se fosse falar contra católico. Se fosse, vamos dizer assim, um professor evangélico, se fosse falar do católico. Botasse uma frase ali, vamos substituir. Pode ter certeza que o mundo estava pegando fogo. O Brasil estava pegando fogo porque o professor conservador, ele pôs uma frase, porque veja do que ele chama Jesus. Olha o que ele se refere a Jesus. Então não espere de esquerda um professor que é militante esquerdista virar e falar bem de Jesus. Nenhum professor. Por isso que eu digo, ó, eu particularmente, eu penso assim, que não é obrigado orações, não deve ser obrigado orar o Pai Nosso nas escolas. Eu tô falando a questão porque cada um tem a sua liberdade. Tem a sua liberdade. Eu, particularmente, eu não sou a favor a quererem obrigar orações nas escolas. Porque nem Deus quer nada obrigado. Deus não obriga ninguém a orar.
Deus orienta a oração. Como disse Jesus aos discípulos, orem sem cessar. Vigiem e orem. Para os discípulos de Jesus, ele orienta a orar. Mas para os não discípulos de Jesus, Jesus não vai nem orientar a oração, quanto mais obrigar. Em nenhum momento das Escrituras você vai ver Jesus obrigando a sociedade, o povo, a orarem. O próprio Deus se deixa acessível às pessoas que não querem. E quem vem a Jesus tem que se enquadrar aos ensinamentos de Jesus. E isso quem vai fazer com que esta pessoa entenda e viva é o Espírito Santo. Por isso é a diferença. Mas uma coisa eu declaro, eu falo isso com muita convicção, com muita certeza. Se fosse um professor conservador que escrevesse um texto como esse, em vez de Jesus, colocasse o nome de algum dos deuses de matriz africana ou de alguma coisa, ia sair um monte de gente falando. Mas isso aqui, na visão da esquerda, na visão de quem apoia a perseguição religiosa, a quem é a favor dessa perseguição aos cristãos, aos conservadores, bate palma, passa pano. Isso aqui é normal. É normal. Aí você vê e vê essa deputada estadual aqui, né, pelo Ceará, chegar e denunciar a atitude desse militante. Ele não respeitou os alunos em sala de aula. Eu não tenho que obrigar ninguém a aceitar minha fé, por isso que eu digo, ninguém é obrigado a nada. Eu não tenho que querer chegar aqui e obrigar você ou quem quer que seja a crer no que eu estou ministrando. Assim como ninguém é obrigado a querer me forçar a aceitar o que for que seja aí imposto pelo Estado, imposto por presidente, imposto por quem quer que seja. A partir do momento que infringe a liberdade, isso aqui não é liberdade de expressão, não. Isso aqui não é liberdade de expressão. Ele poderia xingar, falar o que ele quisesse de Jesus fora de sala de aula. Fora de sala de aula, não dentro de sala de aula. Atacando a fé dos alunos que estão ali, desrespeitando os alunos. Esse professor, o mínimo que ele tinha que ser mesmo, na verdade, era ser exonerado. Era perder mesmo. Era ser simplesmente tirado de sala de aula. Porque já deixa claro que não está ali para ensinar os alunos, mas para militar. Simplesmente. Quando eu olho e vejo o que está acontecendo, gente, não espere as coisas melhorarem, vai só piorar. Sabe por quê? E aqui eu já finalizo, porque vou pôr o vídeo, né, da deputada já no final aqui. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Satanás, ele está revelando o que há de pior no ser humano. Preste muito bem atenção nisso. Isso aqui em sala de aula, vamos ver com muita frequência. Com muita frequência. Porque militante, porque se fosse um professor conservador, e em vez do nome Jesus fosse o nome de qualquer outra pessoa, outro nome de outra religião, esse professor nem na sala de aula estava mais, já estava preso. Não perdia nem só o emprego, porque hoje no Brasil, falar a verdade, corre o risco de você ser presa. Você não pode falar contra o governo, você não pode falar das coisas ruins do desgoverno que nós estamos vendo. Você não pode falar por quê? Porque você corre o risco de ser presa. Por isso que o atual presidente quer regulamentar a internet. Por isso que o atual governo quer controlar a internet, porque quer controlar o que você e eu falamos. Se falar mal contra o governo, falar a verdade contra o governo, a gente corre o risco de ser preso. Mentir sobre os conservadores, passa pano, bate palma. Tá certo? Por mais que seja mentira, mas o povo finge, ignora. Mas falar a verdade do que está acontecendo no Brasil, essa perseguição que está havendo no Brasil, a gente corre o risco
de sermos presos. Nós corremos risco de sermos presos. E isso aqui é só o começo. Isso é só o começo. Então, já digo uma coisa para vocês. Não esperem as coisas melhorarem no tocante a isto. No tocante a essas agressões, essas palavras ofensivas ao Filho de Deus. Apesar que o que eu venho falar aqui não é pelo fato dele estar falando contra Jesus. Preste atenção. Não estou aqui falando, porque falou contra Jesus. Não, até porque isso é comum. Isso é comum de quem tem aversão a Deus. Isso aqui é um ser humano que odeia a Deus. Isso aqui é uma pessoa que zomba de Deus. Então isso é comum. Satanás está influenciando o ser humano, pessoas que já vivem em trevas, a expor o seu lado pior, o seu lado mais negro. A minha manifestação aqui é ele fazer isso em sala de aula, atacando a fé de adolescentes. Adolescentes ali que aprendeu a pedir a bênção mãe, a bênção pai, que aprendeu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Agora está diante de um professor, porque nós sabemos que o professor ele inspira confiança, ele traz segurança, e de repente você se depara com uma situação dessa. Então, veja o vídeo agora no final e fique com as suas conclusões. Esta aqui é a minha, tá? Esse aqui é o meu posicionamento, é o meu pensamento. Então, a gente precisa acordar, tá? Nós precisamos acordar. Eu trago esse vídeo aqui e deixo claro o seguinte: Jesus, ele foi humilhado, Jesus foi perseguido, Jesus foi completamente odiado por religiosos, por pessoas, né, eu vou usar, né, que fazia parte do poder político na época. Jesus foi odiado, foi perseguido, foi maltratado, foi chicoteado, foi cuspido. E isto é comum de quem não tem Deus no coração. Quem age dessa forma pode ter certeza, tem a influência das trevas no coração. Uma pessoa que se levanta contra Deus, uma pessoa que busca atacar a pessoa de Jesus, é alguém que não tem a luz de Deus dentro de si, que não tem o amor de Deus derramado em sua vida. O que eu posso fazer por um ser humano como este é orar, é pedir a Deus que Deus tenha misericórdia dessa vida. Porque do jeito que vai, se ele continuar no caminho, ele não vai encontrar a paz eterna. Ele não vai encontrar a luz de Deus, porque ele já deixa claro ao que ele serve. Observe agora o vídeo no final. Que Deus te abençoe e um beijo no coração de todos. Shalom. Onde o professor de filosofia, a próprio punho, escreveu a seguinte frase: Jesus era um vagabundo e um idiota. Eu acabei de receber alguns 40 minutos de uma liderança nossa na Messejana, uma aluna do primeiro ano do ensino médio da escola Telina Barbosa, onde a adolescente, de forma escondida, porque lá não se pode usar o celular, mas ela fotografou o quadro onde o professor de filosofia, a próprio punho, escreveu a seguinte frase: Jesus era um vagabundo e um idiota. Esse infeliz, desqualificado, despreparado, ele escreveu no quadro, e aqui é muito simples, deputado Queiroz, meus queridos deputados, fazer a perícia da letra do professor, e ele pode escrever o que ele quiser na vida dele, mas não em sala de aula. Não afrontar a fé de toda uma classe que estava ali, e inclusive a aluna está com medo. Ela passou em tempo real a foto do quadro negro, passou para a mãe, e a mãe, de forma correta, colocou no grupo de oração da sua igreja. Seja bem-aventurada essa mãe.